Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu estou trazendo mais uma análise de um gibi publicado pela Panini. Como vocês viram no vídeo que eu fiz um pequeno tour pela minha coleção, basicamente toda a minha coleção é Panini, com exceções alguma coisinha ou outra ali, um mangá do JBC, o mangá do Spectreman da Pipoca Nanquim, as Tartarugas Ninja da Pipoca Nanquim, mas em suma é basicamente Panini. E no vídeo de hoje eu vou trazer a análise de A Saga do Flash. Primeiro volume é uma republicação da fase icônica escrita pelo Mark Waid. É uma das melhores fases de todos os tempos do Flash, principalmente do Wally West. Essa saga aqui é praticamente logo após os acontecimentos de Crise nas Infinitas Terras, onde o Flash Barry Allen acabou se sacrificando para salvar todo o multiverso DC e, por consequência, o Wally West acabou assumindo o manto de Flash para honrar o legado de Barry Allen. E aqui, nesse encadernado, capa cartão, é uma saga de provavelmente, se eu não me engano, vão ser 9 volumes de toda a fase do Mark Waid escrevendo o personagem Flash, o Wally West. Aqui a gente tem a capa fundo preto, a icônica fase escrita por Mark Waid e toda a evolução do uniforme do personagem do Wally West. Ele começou como Kid Flash apenas utilizando uma roupa menor do Flash. Depois ele ganhou um uniforme próprio para ter sua própria identidade como Kid Flash. E aqui é quando ele assume de vez o manto do Flash. E nesse primeiro volume aqui a gente tem The Flash 62, 63, 64, 65, The Flash anual de 95, Speed Force de 97 e The Flash número 66, que é um crossover com o Aquaman. E nesse primeiro volume é praticamente o Mark Waid declara todo o amor que o Wally tem pelo Barry. A forma como o Mark Waid escreve mostra muito claramente que o Wally West era completamente não obcecado, mas assim, amava o Barry Allen de paixão, respeitava muito o Barry Allen. E a forma como o Mark Waid escreve deixa muito claro, ele respeita muito o legado do Barry Allen, mostra o Barry Allen como uma pessoa incrível. Aqui a gente tem a capa da Flash número 63, e aqui a gente vê o Barry pequenininho, o Barry grandão e o Wally pequenininho com apenas 10 anos de idade. E aqui a gente, vamos ver a capa da 62 que eu passei e não mostrei. Aqui a capa número 62 da Flash, com o Wally West levando um raio, o que deu a eles os poderes. E nessa primeira história, o Wally West tem que salvar um aeroporto de uma bomba, e logo depois ele encontra o avô dele, e aí ele está na casa do avô dele, vasculhando algumas coisas antigas de sua tia, que estava morta nesse momento. A Iris West também estava morta nesse momento, pelo menos para o Wally. E aí ele encontra um caderno, porque ela escrevia várias coisas sobre o Flash, e ela acabou encontrando um caderninho amarelo falando só sobre o Kid Flash. E aí ele começa a relembrar de todas as aventuras, principalmente do começo dele como Kid Flash, da forma como o Flash ensinava ele a se tornar um super-herói, enquanto ele achava o Barry um completo panaca. E aqui tem mais uma aventura, e esse é o momento onde o Wally começa a aprender, começa a despertar os seus poderes, e o Flash começa a ensiná-lo. E aí você vê que ele é um alucinado, que ele tem até uma camiseta do Flash aqui. E aí tem um momento onde o Barry dá o anel para ele com um uniforme exatamente igual dele, só que de menor escala.
E aí tem na Flash 64 tem uma aventura contra o Mestre dos Espelhos, onde eles começam treinando, e aí, sem querer, aí nessa aventura a gente tem o Wally descobrindo que na verdade os crimes quem estava cometendo era o Mestre dos Espelhos e não um imitador. E aí ele percebe que, na verdade, nessa imagem aqui, ele fala que esse rapaz, esse moço aqui, ele era um físico famoso e tal, mas que ele tinha um problema no olho esquerdo. E ele percebe que na imagem ele está com o olho direito de tapa-olho. E aí é onde ele desconfia que, na verdade, os planos eram do Mestre dos Espelhos. E ele vai tentar salvar o dia sozinho. Mas o Barry está sempre do lado dele e ajuda ele a vencer o Mestre dos Espelhos. E depois ele fala que estava tudo sob controle do Barry e ele só não esperava que o Wally conseguiria fugir sozinho. E ele acabou saindo melhor do que ele esperava. E aqui é uma história quando o Wally tem que voltar para a casa dele e ele descobre que, por ele ser uma criança e a forma como os poderes agem com ele começa a sofrer muita dor, então ele deveria parar de ser um super-herói. E ele fica completamente frustrado por isso e, ao mesmo tempo, ele tem que voltar para a casa dos pais deles e o pai dele, aparentemente, é bem rígido com ele, né? E ele fica completamente revoltado e foge durante uma tempestade. E durante essa tempestade o pai dele vai atrás dele, eles têm uma discussão ferrenha e um raio cai na árvore, derrubando a árvore em cima do pai dele. Eu até achei que ele tinha morrido nessa hora. Então, mesmo sofrendo muita dor, com muita dificuldade, ele veste seu uniforme, corre contra um tornado e salva a vida de seu pai, mudando completamente a sua visão de mundo com ele e seu pai. E por último a gente tem essa história aqui já desenhada por outro artista. Ela é desenhada pelo Humberto Ramos. Onde a gente tem o Kid Flash enfrentando o Senhor Elemento. E o Barry praticamente não fazendo nada porque o Kid Flash resolveu tudo sozinho. E aqui a gente tem a Speed Force 1, que é uma história onde engloba muito sobre a força de aceleração. E é tudo narrado pelo Wally West. E aqui a gente tem a primeira visão do Cobalto Azul, que era um cara que conseguia roubar a força de aceleração dos velocistas. E aí eles descobrem uma maneira de impedir ele. E eles conseguem eliminar o Cobalto Azul. E o Cobalto Azul acaba se consumindo por essas chamas azuis que ele conseguia conjurar. E aqui ele até fala que mas nada ajudou. O nosso inimigo foi consumido por uma fração de segundos. Acho que era para enxergar embaixo da máscara antes do fogo sumir. Um rosto familiar. Eu acredito que eu posso estar enganado porque eu li pouca coisa do Flash nessa fase, mas o Cobalto Azul, se eu não me engano, poderia ser um Flash reverso. O que vocês acham? Ou o que vocês sabem, né? Porque um rosto familiar deveria ser alguém que ele conhece. Quem seria? Não sei. Será que vai ter a explicação mais pra frente? E aqui a gente tem um encontro do Wally West com o Aquaman, onde o Wally está num cruzeiro com a Linda Park, num cruzeiro de terceira idade, tá só os dois, que é jovem, e aí são várias baleias, cercam o navio e levam eles para uma ilha. E essa mulher doidona aqui, a saqueadora marinha, ela está controlando as criaturas marinhas para encontrar uma coroa, para ela tomar o controle dos 7 mares. E ela acha que esse chamado também conseguiu controlar o Aquaman.
mas na verdade o Aquaman estava sendo controlado pelo chamado da coroa. E ele chega até colocar a coroa e virar o Enil. Mas aí o Flash consegue... Aí o Flash consegue tirar a coroa do Aquaman, salvar o Aquaman e a saqueadora marinha é dada como desaparecida. Cara, eu gosto muito dessa... Eu gostei muito desse gibi. Eu achei muito bonito. O papel é um offset. O papel interno é um offset, se eu não me engano. Não manjo muito, mas é um offset. Uma capa cartão de boa gramatura. Na lombada, a gente tem a Saga do Flash, volume 1, DC Comics, Panini Comics. E a contracapa a gente tem aqui uma imagem do Flash em alta velocidade, a sinopse, o preço de R$ 39,90. Eu tenho achado caro os gibis da Panini, mas eu acho que isso é reflexo da evolução que eles vêm tendo, né? Porque se você pegar como era principalmente na fase do Renascimento, que era um couchê de alta gramatura a capa e papel jornal nos Novos 52, depois um LWC já na fase do Renascimento, era bem mais em conta. Eu não reclamo, eu gostaria que voltasse para esse formato, mas esse aqui é um material que vai durar muito mais tempo do que aquele lá, né? Então a gente tem que reconhecer que apesar do preço, vale o investimento, porque a história é muito boa e o material é muito bem feito. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual outro gibi atual da Panini vocês querem que eu traga uma análise. Se inscreve no meu canal do Telegram, que todo vídeo eu estou colocando lá, para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo, caso o YouTube não indique. Caso vocês não tenham ativado o sininho, ativa o sininho também, para vocês não perderem nenhum vídeo do que está saindo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!